Os dons de revelação. Texto áureo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Verdade prática. Os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leituras complementares. 1 Reis 4, versículos 29 a 31. Sabedoria concedida por Deus. 2 Reis 6, versículos 8 ao 12. Deus revela o oculto. 1 Coríntios 12, versículo 8. Sabedoria e ciência. Mateus, capítulo 2, versículo 12. Proteção por divina revelação. Efésios 1:17. O espírito de sabedoria e revelação. Apocalipse 1:1. A revelação de Jesus Cristo. Leitura bíblica. 1 Coríntios 12, versículo 8 ao 10. Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 10. Daniel, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Objetivo geral da lição: expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivos específicos: conceituar o dom da palavra de sabedoria, explicar o dom da palavra da ciência e refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Introdução. Na lição de hoje, estudaremos a respeito dos dons de revelação. Esses dons são concedidos à igreja a fim de que ela seja edificada. Nós estamos vivendo em tempos trabalhosos e necessitamos da sabedoria que vem do alto, do poder de Deus. Ore e peça ao Senhor que conceda ao seu povo os dons de revelação. Siga o exemplo de Paulo, pois sua oração em favor dos irmãos em Éfeso, ele disse: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1, versículo 17. Deus deseja nos outorgar os dons de revelação, a fim de que sejamos edificados e jamais venhamos a cair nas astutas ciladas do maligno. O teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12, versículo 8 a 10, em 3 categorias: os dons de revelação, os dons de poder e os dons de expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Na lição de hoje,
estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria, os de revelação. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor. Capítulo 1. A palavra da sabedoria. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico ROAS, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, versículo 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevan Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Embora na antiga aliança os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova aliança, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram o quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó, conforme lemos em Gênesis 41, versículos 14 ao 41. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava por vir. A habilidade do rei Salomão em resolver causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento, conforme lemos em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, e capítulo 4, versículo 29 ao 34. No Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão, a saber, Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, abre aspas, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava, fecha aspas. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons. No capítulo 1, nós aprendemos que a sabedoria a que se refere 1 Coríntios 12, versículo 8, não é humana, adquirida mediante os livros ou nas universidades, mas sim uma capacidade sobrenatural, divina, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis. Subsídio teológico. Uma palavra de sabedoria. Trata-se de uma palavra, ou seja, uma proclamação, uma declaração de sabedoria dada para satisfazer a necessidade de alguma ocasião. Não depende da capacidade humana nem da sabedoria natural, pois é uma revelação do conselho divino. Mediante esse dom, a percepção sobrenatural, tanto da necessidade como da palavra de Deus, traz a aplicação prática daquela palavra ao problema do momento. Porque uma palavra de sabedoria, fica claro que é concedida apenas o suficiente para aquela necessidade. Este dom não nos enaltece para um novo nível de sabedoria, nem nos torna impossibilitados de cometer enganos. Às vezes, este dom transmite uma palavra de sabedoria para orientar a igreja, assim como em Atos 6, versículo 2 ao 4, e 15, versículo 13 ao 21.
É possível também que cumpra a promessa dada por Jesus, que daria boca de sabedoria a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21, versículo 15. A prova de que Jesus falava em um dom sobrenatural, a palavra de sabedoria, comprovada, quando proibiu a premeditação do que diriam nas sinagogas ou diante dos tribunais. Isso certamente foi cumprido pelos apóstolos e por Estevão. Capítulo 2. A palavra da ciência. Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua obra Teologia Sistemática. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao cristão para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como o de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Quando o rei sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em um determinado lugar, o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. Um outro exemplo notável foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, versículo 2 ao 3 e versículo 17 ao 19. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Atos 5, versículo 1 ao 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. No capítulo 2, nós aprendemos que o dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Capítulo 3. O discernimento dos espíritos. Este dom é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente em Jesus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: de Deus, do homem e do diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. E como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual de toda a congregação. Segundo nos ensina o pastor Stephen Angelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros.
A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados, segundo escreveu João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-nos que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo seu caráter. Jesus conhece o segredo do coração do homem, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera neste mundo. No capítulo 3, nós aprendemos que o dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente em Jesus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Subsídio teológico. A expressão inteira na língua grega apresenta-se no plural. Este fato indica uma variedade de maneiras na manifestação desse dom, o dom de discernimento de espíritos. Por ser mencionado imediatamente após o dom de profecia, muitos estudiosos o entendem como um dom paralelo responsável por julgar as profecias. Ele envolve uma percepção capaz de distinguir os espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. O discernimento nos permite pregar a palavra de Deus e todos os demais dons para liberar o campo à proclamação plena do Evangelho. Conclusão. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua Igreja os dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém.